programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar, moda masculina. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Restaurante Bambuzal. Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Betel, Hortifruti. Opa, no ar aí com mais um programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Que prazerzão ter você aqui, ó. Lembrando, ISTV na palma da sua mão. É só entrar, baixa o nosso aplicativo aí. Gente, top de linha pra você. É ISTV Play, você tem todo o conteúdo da ISTV na palma da sua mão. E olha, o Tuca Júnior tá aqui todos os dias, 8 horas da noite, levando aí, né, muita informação pra você de todo o litoral paulista, né? E pra gente é um grande prazer todos os dias entrar aí no seu lar, tá certo? Eu quero aproveitar, agradecer aí a todos vocês, né? Você que está me assistindo aí nesse momento, muito obrigado aí pelo carinho, né? Também aqui pela TV Guarujá, às 10 horas da noite, todo dia, para quem é assinando a NET no Guarujá e Vicente de Carvalho, todo dia às 10 horas da noite, também com reprises ao meio-dia. Olha aí que bacana. E olha, gente, muita notícia. Hoje tenho dois convidados aí para você, é o Marco Antônio Magalhães, que é o presidente do CMDCA, e também o promotor de justiça da Vara da Infância e também da Juventude de Guarujá, né, o doutor Gustavo Roberto Costa. São os dois convidados hoje aqui no programa. Vamos falar aí mesmo porque hoje é comemorado aí o dia do CMDCA e a gente vai bater esse papo aí, principalmente com o doutor Gustavo, né? Que é o nosso digno promotor aqui da cidade do Guarujá, da Vara da Infância e da Juventude. Eu aproveito aqui para lembrar a vocês, né, dos nossos apoiadores. Eu vou começar a falar da Betel Hortifruti. Olha, a Betel, gente, é top, hein? O meu amigo Carlos Henrique Felizão da Vila, lotado, hein? Esse final de semana lotou, liberaram aí as barreiras, né? Mais do que nunca o pessoal foi para as compras, né? Muito turista na cidade, a gente ficou bem contente de ver bastante gente aí, mas lembre-se, né, gente, sempre com os cuidados. E todo o protocolo de higiene, né, de cuidado você tem dentro da Betel Hortifruti. São 30 anos de tradição, viu, gente? A Betel aqui na Enseada é uma gigante, todo mundo conhece. É o melhor hortifruti dessa cidade, não tenha dúvida nenhuma, um dos melhores aí da nossa região. Betel Hortifruti para você, aqui na Enseada também tem Betel Express, né, a nossa nova loja aqui na Astúrias, no Guarujá. Eu quero aproveitar e lembrar para você, né, que o meu amigo Gabriel, que é o gerentão aqui da Express, também está te esperando. É Betel Express, aqui na praia da Astúrias, no Guarujá. Vai lá, tem hortifruti, né, você vai comprar a fruta, verdura, legume, né? Nós temos a nossa padaria nas duas lojas, tem padaria muito legal realmente para você, né? A parte de padaria também aqui na nossa Betel Hortifruti. Lembrando aqui também, né, da Clínica Micão, do meu amigo Dr. João Paulo, pela aqui a Vale Braga, né? E o Dr. João Paulo felizão da vida, né? Lembrando aí, olha, horário marcado, liga lá, marca banho, tosa, todos os cuidados que você pode ter com o seu pet na Clínica Micão. As melhores rações, né, e tudo mais para que você precisar, remédio veterinário, tudo isso na Clínica Micão. Olha, restaurante Almari, comida brasileiríssima é no Almari, né? Procura lá meu amigo Marcos Dias, a Magda, né? Você não vai se arrepender, delivery aparecendo para você aí na sua telinha. E aproveito para falar também aqui da nossa Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge, o meu amigo, né, da Pêndula Joalheiros e da Pêndula São Jorge, não vou falar o nome dele, que ele falou que era para falar. Também felizão aí, ó, shopping agora abrindo 6 horas por dia, então você pode ir no Guarujá Center Shopping ou aqui no Calçadão em Vicente de Carvalho, tá bom? E olha, a gente começou, né, esse final de semana aí, a partir do momento que o governador aí autoriza a nossa região aí a passar para bandeira amarela, né, o prefeito do Guarujá, Dr. Walter Suman, tem aí o vídeo aí, né, do Dr. Walter Suman, anunciando bandeira amarela.
Olá, boa tarde a todos. Guarujá e a Baixada Santista migraram da zona laranja para a zona amarela do Plano São Paulo, permitindo assim flexibilizações tão esperadas por vários segmentos da nossa economia. Fundamental a participação, a conscientização de cada cidadão no combate ao coronavírus. Autoproteção, proteção pessoal, coletiva, enfim, para que nós continuemos a progredir na nossa escala, quem sabe aí logo para verde e ir para azul, e nós retomemos ao nosso novo normal. Aqui em Guarujá nós continuamos atentos, há 4 meses é uma batalha sem tréguas. Todas as medidas educativas, preventivas, restritivas quando necessários estão sendo cumpridas. Por isso nós apelamos constantemente para que cada um cumpra o seu dever, pois o combate ao coronavírus é uma responsabilidade de todos. Pois é, e tá aí o prefeito anunciou aí a suspensão aí, ou seja, a passagem, né, do vermelho para o amarelo. Isso aconteceu praticamente em todas as regiões aqui no estado de São Paulo, apenas uma região está em vermelho ainda aí, e o que nós observamos aí nesse final de semana, se tiver fotos aí o Vinícius vai colocar para vocês aí, é uma grande movimentação de pessoas já, um grande número de turistas que chegaram aqui para a cidade, né? Eu ainda achei muito interessante você ver a foto assim da praia, muita gente caminhando, muita gente sentada, mas cheia, praia Pitangueiras lotada, né? E sem a presença de ambulantes, né? Então o espaço parecia uma praia na Europa, né? Quem conhece um pouquinho das praias europeias, né? Ou na França, ou aqui na Espanha, ou em próprio Portugal, sabe do que eu estou falando, porque não tem ambulante na faixa de areia. E chegou, fica até bonito, até bacana. Nenhuma cadeira de praia, todo mundo sentadinho lá na areia da praia, ou numa toalhinha tomando o seu sol lá. Mas foi assim o dia. Um dia, eu acho que acredito, muito tranquilo, e o retorno aos bares. Aí sim o bicho pegou. Lotado de gente, os cachaceiros, vai ter cachaceiro assim nos quintos dos infernos. Os cachaceiros de plantão voltaram tudo para os bares, enchendo o latão, e os glutões voltaram aos restaurantes. Graças a Deus, restaurantes também, aqueles que apreciam a boa comida aqui, a culinária aqui da Baixada Santista e do Litoral Norte, do Litoral Sul também, movimentaram muito bem, os restaurantes. Lógico, com todo o protocolo de segurança sendo seguido. Afastamento, distanciamento das mesas. Eu achei bem bacana isso aí, o cuidado aí que os comerciantes estão tomando. Alguns seguiram as orientações, e trabalharam simplesmente, entre aspas, no almoço. E muita gente não quis nem saber da ordem, trabalhou no almoço, trabalhou na janta, fechou, foi de madrugada. Enquanto tinha gente, os caras falaram, não, é o primeiro dinheirinho que entra no caixa de verdade dos restaurantes aí, o pessoal não quis nem saber das restrições de horário. Os shopping centers também aumentaram em 2 horas, as suas atividades. A gente teve aqui na nossa região aí os shoppings trabalhando agora até às 10 horas da noite com muita tranquilidade, tá bom? Eu aproveito aí também para dar destaque aí, aproveitando o atraso do Marco Antônio, que não chega na hora, então vamos mostrar aí também para vocês aí o que aconteceu nesse final de semana, incêndio, pegou fogo aí nas matas aí deste morro, entre a Fortaleza da Barra Grande, aqui na Santa Cruz da Bregantes, e a Praia do Góis. O que aconteceu foi isso aí, fogo, um incêndio aí, ainda não se sabem as causas, desse incêndio, acredita-se que tenha sido aí ocasionado, por pessoas que passam, porque isso aí é um trajeto, as pessoas andam aí por essas pedras aí até chegar à Praia do Góis, e aí pode ter uma bituca de cigarro, enfim, uma maconha sempre, porque o pessoal tem gente que fica lá só no baseado ali, mas é verdade, eu estou falando o que é verdade. Neguinho se esconde ali naquelas pedras ali e aí a gente não sabe o que acontece. Ele tava doidão, jogou lá o que sobrou lá na mata lá, Aí vai dizer, Tuca, mas você é louco de ficar falando essas coisas? Eu não, eu só falo a verdade, só a realidade. Ou um acidente, Alguém chegou e sem querer jogou uma bituca de cigarro, etc e tal, e acabou ocasionando aí esse incêndio
de grandes proporções, né? E um local de difícil acesso, diga-se de passagem, né, para a atuação do Corpo de Bombeiros. A grande preocupação era com a fortaleza da Barra Grande e principalmente, né, com os moradores ali da Praia do Góis, no caso dessas chamas se estenderem aí até a Praia do Góis ali, tá certo? Agora, chegou ele chegou. O presidente do CMDCA chegou, olha aí que coisa. Ele não consegue ser britânico, não tem jeito, né? O Marco Antônio Magalhães, tudo bem, Marco Antônio? Não consegue ser britânico, né? Não, primeiro, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de você, Tuca Júnior, juntamente com a STV e a TV Guarujá, pela oportunidade de nós novamente estarmos aqui. Mas houve um acidente na estrada, ficou tudo interditado, teve um acidente na estrada. Mais um? E por falar em estrada, né, levantou-se as barreiras também, né? Agora de entrar nas entradas da cidade, né? Mas ali na pista, que eu vim pela pista, infelizmente está parado. Ocasionado pelo acidente. 2 carros aí, por isso que esses 5 minutos de atraso foi por causa disso. 5 minutos, tá certo. 5 minutos. Mas, então tá bom. Mas é um prazer ter o Marco Antônio aqui mais uma vez com a gente. Hoje, como eu disse, o doutor Gustavo também estará conosco aí, o nosso promotor da infância e da juventude no próximo bloco. E é justamente a respeito aí são as comemorações, né? Sim. De quantos anos? 30 anos. Dos 30 anos do CMDCA aqui na cidade... Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, está sendo comemorado. É uma semana aí recheada aí de palestras, enfim, né, de muita coisa. Né, Marco? O Marco é que vai comentar a respeito disso. Então, agradecendo novamente, hoje, dia 13 de julho, faz 30 anos da existência, né, da programação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para nós foi uma grande conquista, para nós que somos da área, né, eu já estou nessa área já tem 35 anos, para nós é uma grande vitória. Do Estatuto. Com o Estatuto, vamos lembrar que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente era o Código de Menores. E qual a diferença entre das duas leis? Quando o Estatuto foi promulgado, ao olhar a criança e adolescente, ele foi olhado como sujeito de direito. E desta lei, várias das leis saíram federais, dando base para que haja ações em relação à criança e adolescente. Por exemplo, a lei do aprendizado. Hoje, a lei do aprendizado, ela é uma parte, dela deriva do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dos conselhos tutelares veio do Estatuto da Criança e do Adolescente. A questão também dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente também veio pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E como que isso é importante? Eu quero lembrar, Tuca, como eu já falei, já estou muitos anos nessa área, antes de 90, que foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu já atuava na área da criança e do adolescente com dependência química, eu já atuava com jovens de rua. Nós precisávamos, em 1987, internar uma jovem que a mãe era falecida, o pai desaparecido e ela era dependente química. Só que o que acontece? Para você internar uma adolescente em qualquer casa de recuperação, você precisa ter autorização judicial naquela época, né? Para poder internar, porque você, quando não encontrava os responsáveis. E foi uma grande burocracia para poder fazer a internação dessa adolescente numa casa de recuperação. Graças a Deus deu certo. Hoje, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou isso. Na ausência desses pais, o conselheiro tutelar, ele como defensor da criança e adolescente, ele pode já ir direto na promotoria ou se não, com o juiz da vara da infância e conseguir essa autorização para essa internação desse cuidado desse adolescente, se por acaso os pais, os responsáveis, não tiverem. Então, é só um pequeno detalhe que eu te falo da importância dessa lei. Muitos criticam, mas uma lei que veio para o Brasil, sim, uma lei que já teve muitos frutos. Eu dou um exemplo também, depois eu fui conselheiro tutelar, no ano de 2000, mais ou menos aconteceu isso, né? Por isso que eu fui conselheiro de 97 até 2002. Eu tive um caso de uma criança, Tuca, que é uma doença muito rara, né? E a mãe dela veio nos procurar. Essa criança, ela tinha uma doença que ela precisava de um neurologista especializado, só tinha em São Paulo, a rede pública municipal não tinha. Nós solicitamos na época toda uma orientação de como atender essa criança. E toda a rede de saúde na época nem a de Secretaria de Saúde, a diretoria de saúde, falou que não tinha condições de atender. Como conselheiro, ingressei ao Poder Judiciário, ao juiz, dizendo
que existia um atendimento em São Paulo de um especialista e o juiz determinou que essa criança fosse para São Paulo, tivesse todos os cuidados desse médico e todos os remédios necessários. Então, foi por determinação do juiz perante o Estatuto da Criança e Adolescente, pela lei, que essa criança fosse levada para São Paulo, fosse cuidada e todos os gastos necessários fossem pagos pelo poder público municipal. E isso baseado no Estatuto, que garante, pelo artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, que é dever de todos, né, garantir a saúde, a educação, e o profissionalismo, assim por diante. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, que hoje faz 30 anos, para nós que somos da área da criança e adolescente, que atuamos, para nós é uma lei que veio muito a favorecer o Brasil. Por mais que acham críticas a essa lei, fazem crítica àquelas pessoas que não conhecem essa lei, porque não tem base do que ela faz de bem para o município. Eu acho que a maior crítica não é quanto à lei. A lei é justíssima para a criança e para o adolescente. Né? O problema é que ela protege o menor infrator, né? E esse menor infrator é o que eu sempre digo, aquele que é condenado pela justiça, aquele que cometeu um crime, né? Qual é a diferença dele de um criminoso com idade ou um criminoso sem idade? É a formação, né, psicológica. Hoje essa molecada com 12 anos de idade, né, aliciadas aí pelo tráfico de drogas, aliciada aí por milícias, enfim, por gente à margem da lei, né, cometem crimes absurdos e devem pagar como pagaria um adulto. É o que acontece na Inglaterra, é o que acontece em outros países. Criança de 7 anos pega perpétua lá na Inglaterra, né? Por que aqui não vai pegar? Então, e a partir do momento que a criança comete um crime, a tal da criança, né? Porque a criança hoje anda com 38, com a R15 na mão, então essas são as nossas crianças. Então, quando comete um crime, na verdade, deveria acontecer como acontece. Ela perde todos os direitos, né, de uma lei e começa a responder, né, criminalmente, como qualquer cidadão comum passa a responder. Isso é uma opinião particular minha, né? Eu posso estar errado, é passível de contestação, mas é o que eu penso. Cometer um crime, acabou. Criança e adolescente está preservado o direito daquela criança e daquele adolescente, né? Mas a partir do momento que cometeu um crime, se afastou da lei, ela também perde esses direitos, né? Que é facultado a quem está aí, cumpridor das suas leis, enfim, né? E sofrendo aí de todas as mazelas das quais são legados, né, Marco? Então, tem sempre uma discussão aí, enfim. E outras pessoas acham que não, que essas crianças são fragilizadas, né? E sabe-se Deus lá por quê. A grande verdade é o seguinte, quando limitaram o início do trabalho para os nossos jovens, né? Antigamente era comum você começar a trabalhar com 12 anos. 14 anos, então, você já estava velho, já devia estar trabalhando. Né? Você já começava a ajudar o seu pai, a mãe, a fazer alguma coisa, entregar jornal, fazer qualquer coisa. Né? Menos ficar vagabundando aí na rua, né? Ou ficar no videogame em casa assistindo alguma coisa. Tinha que ajudar. Né? E aí os políticos inventaram aí essas leis aí por causa de uma matéria que saiu no Fantástico, eu lembro até hoje disso. Né? Motivada aí pelas crianças aí que trabalhavam em carvoarias, né? Na Bahia, aí surgiu aí, né, essa lei, enfim. Né, em muitos pontos realmente ajudou bastante, em outros atrapalhou, foi muito, porque a gente tem aí a nossa geração nem trabalha, nem estuda, nem faz porcaria nenhuma, né, fica aí. Hoje é comum você ver aí um cara com 39, 40 anos morando com o papai e com a mamãe, né? E ainda dependendo da pensão deles. Brincadeira um negócio desse, hein? Brincadeira. Mas coisas que acontecem, né? Coisas da modernidade, né, Marco Antônio? Tá, veja bem, mas assim, fazendo alguns pontos que você falou, assim, para dar observação. A diferença criminoso é criminoso. Criminoso tem que ser tratado pelo Código Civil, o Código Criminal. Né? E aquele que não é criminoso se mantém ali. Então, é a mesma coisa, o idoso. Canalha também envelhece. Canalha também fica com cabelo branco. Né? Então, o idoso que é cumpridor de suas leis, esse sim está enquadrado. Agora, aquele idoso que insiste em continuar no mundo do crime, esse tem que ser tratado apenas e tão somente pela lei. Pela lei. Eu tenho assim, né? Pelo criminal. A gente concorda em vários pontos. Não, mas a gente está aqui para justamente isso. Né? Não é para concordar com tudo, né? Sim, lógico.
Então, assim, o que acontece? Existem alguns dados que a gente tem que demonstrar. Hoje, 80% da população carcerária do Brasil, mais de 80%, é de 18 a 25 anos. É um número muito alto. Tudo quer dizer, então um jovem porque se abaixar a lei, então, se abaixar a maioridade penal, aí no superlota, né? Então, aí é de 16 anos vai estar lotado. Aí é o grande ponto. Então, assim, eu vou dar exemplo de uma cidade, São Carlos, acho que muitas pessoas conhecem São Carlos. Perto de Araraquara, enfim. De São Paulo. Então, São Carlos, há 25 anos atrás, pela Igreja Católica, pela Igreja Católica e outros conselhos assim por diante, verificou-se o seguinte, que eles tinham bairros com alto índice de criminalidade, alto índice. E São Carlos é uma cidade que você tem um campo de universidade muito forte, indústrias, tecnologia. E o que eles fizeram? Eles começaram a verificar por que estava acontecendo. Então, faltava nesses bairros a questão da estrutura da política pública. Então, começaram a colocar nesses bairros centros comunitários, que seria o CEL, outros nomes que pode ter, e nesse começaram a ter esporte, educação, lazer, atividades para a juventude. E as famílias foram atendidas. O que aconteceu? Depois de alguns anos, verificou-se que não tinha mais ato infracional nenhum naquelas regiões. E depois disso, o que aconteceu? Verificou-se também que, incrível que pareça, a Fundação Casa, que é a FEBEM de São Carlos, foi fechada. Por que foi fechada? Porque você não tinha mais jovens para mandar. Então, o grande problema nosso não é mexer na lei, desculpa. O grande problema nosso é falta de políticas públicas. Quando você não tem um dos bairros nossos, né, do Brasil todo, eu vou dizer Guarujá até que é bem amparado, mas quando você falta educação para o jovem, falta da escola, falta de esporte, falta de atividades culturais, seja lá balé ou qualquer atividade musical assim para os jovens. Quando isso não existe, ele não tem outra opção, né, infelizmente, dentro de um bairro do que acontece. Então, nós temos que investir na nossa juventude. Eu comecei a trabalhar cedo, né? Mas eu não recomendo trabalhar cedo. Por quê? Porque eu não faço isso? Porque eu acho que o jovem, se você pegar o jovem, o americano ou o próprio na Europa, ele só começa a ter o curso técnico a partir dos 14 anos. Dos 14 anos na Europa, não começa a trabalhar cedo. Pode ver que às vezes aparece em filmes que a gente vê, que o jovem universitário, ele faz, quando nas férias dele, ele faz aquele bico em restaurantes, assim por diante. Então, o que nós precisamos no Brasil? Ali é correto, é certo para o Brasil, que nós precisamos investir em política pública. Por exemplo, o camping, que atende os patrulheiros. O camping hoje, eu não lembro agora o número exato que tem, mas o camping é uma entidade que precisa ser fortalecida para que nós tivéssemos mais jovens para poder ser atendido e trabalhar. Ingressar, ter o primeiro emprego, né? Primeiro emprego. E isso nós tínhamos que... Mas muitas empresas se negam a cumprir aquilo que está na lei, pelo Estatuto do Adolescente, de dar o primeiro emprego. Então, o problema não é na lei, é também nas pessoas que mudam. Pode ver que hoje em dia, eu faço muitas palestras e pergunto para os pais a relação dele com seus filhos. Não controle os seus filhos, de parte alguma. Então, não é por causa da lei. Tudo aquele jeito de pensar de religião, de pensar de costumes, bons costumes, não se fazem. Outro dia fiz uma palestra na escola e uma boa parte das pessoas quase da minha idade, eu perguntei, vocês para os seus pais, é uma coisa simples, vocês pedem a bênção para os seus pais? Eles falam assim, pedem. E os seus filhos? Não. Por quê? Porque acho que isso é antigo. Eu perguntei, os senhores para os seus pais, chamam de senhor, sim. E os seus filhos para os senhores? Não, chama de você. Então, infelizmente, alguns costumes que quebraram não é por causa da lei, é porque, infelizmente, talvez da mídia e assim por diante, né, as redes sociais e a própria TV, infelizmente, em alguns momentos, oferece para as famílias um outro tipo de pensamento, né, muito mais aberto, e as pessoas não se tocaram. Então, a lei, ela veio, né, e eu falo assim, quando o jovem comete o ato infracional, né, que ele comete crime, ele vai para a instituição, que no estado de São Paulo chama-se Fundação Casa. O problema é que muitas vezes a Fundação Casa, ela não atende a demanda necessária que precisa ser feito. Ela precisa melhorar o atendimento. Pode ver que o Estado de São Paulo foi durante muitos anos responsabilizado por não cumprir aquilo que está previsto na lei, de atender melhor a questão das crianças e adolescentes. Então, eu vejo e defendo a lei, porque assim, o adolescente, ele precisa, né, nenhum adolescente, ninguém nasce, vamos dizer assim, bandido, né, ninguém nasce. Infelizmente, se não houver acompanhamento familiar, quantas e quantas famílias hoje os conselhos atendem, eu atendi, que são desestruturadas, né? Muitas crianças violentadas, e aí, infelizmente, acontece deles acabarem indo pelo lado criminal, e infelizmente, aí sim, a justiça tem que atender, porque ela tem que mandar para um local que possa ressocializar esse jovem. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele veio porque nenhum jovem ele fica
sem ter uma medida. Ele tem a medida socioeducativa e cumpre a medida socioeducativa, que precisa ser resgatado. Se nós rebaixarmos a idade penal, que a qual eu sou contrário, defendo que não possa rebaixar, a gente não funciona. Você pega, nossos presídios são altamente lotados. Se você pegar um jovem, né, e você acabar... Não, 16... você só não concorda porque o presídio é lotado, é isso? Não, porque não... E se tivesse vaga suficiente? O presídio também ele não... No Brasil, os presídios são lotados, os meus presídios não acabam não ressocializando a pessoa volta para o crime. Por isso que o interessante é que a Fundação Casa ainda, quando o jovem está lá até os 21 anos, ele acaba tendo a questão do grau de estudo, ele acaba mais fazendo um curso técnico, e aí muitas pessoas não sabem. Mas a grande maioria também volta para o crime. A porcentagem não é tão alta assim, a porcentagem não é tão menor. alta quanto no sistema prisional. Sim, exatamente. O índice que passa pelas instituições, né, no caso de medidas socioeducativas, o índice do jovem regressar ao crime é menor do que a questão do presídio. Por isso que nós defendemos. Porque se só rebaixar, o pessoal não entende que eu coloquei de uma forma bem radical, mas poderia ser de uma outra forma. Por exemplo, o reincidente perde os direitos, né, e responde apenas então somente criminalmente. Ou seja, teve uma chance, né, não quis a chance, pau nele, né, como diz, né, pau que eu digo vai pra cadeia mesmo, safado, vagabundo, sem vergonha. É isso aí, pronto, né? Agora, deu uma chance, não quis a chance, um abraço, né? Perde seus direitos aí como adolescente e começa a responder como um criminoso comum e qualquer, né? Então, lógico, isso aqui sou eu que estou falando, né? Se eu fosse legislador, se eu fosse deputado, senador, mas já não tenha dúvida que eu ia apresentar um projeto desse, mas ia brigar lá até o último dia da minha vida. Então nós vamos brigar lá, nós vamos brigar porque... Mas é por isso que é bom, a democracia é isso, né? Exatamente. Então, mas se pegar o caso do europeu mesmo, a estrutura que é dada ao jovem em toda situação é muito alta. Então, às vezes, a lei lá pode ser... Tanto que eles não têm uma lei específica para criança e adolescente. É a Constituição. É uma lei para todos. Para tudo. O Brasil que houve a mudança, por quê? Porque vi que não estava sendo garantido. E por isso que foi feita uma lei específica. Quantas e quantas crianças, né, que eu acabei conseguindo garantir direitos por causa do ECA. Então, o ECA, na totalidade dele, que muitas pessoas acabam não sabendo no dia a dia, por exemplo, você pegar a questão da destinação criança, que é dentro do ECA. Quantos milhões de reais foram destinados para projetos sociais e foram resolvidos através disso, através da lei federal, que é o ECA. Por isso que eles defendem o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, aí você estava citando o caso, por exemplo, de São Carlos, as políticas públicas, esporte, lazer, educação, cultural, enfim, aí zeraram. Sabe por quê? Porque ocuparam o espaço, ocuparam o tempo, né, desses jovens. E da mesma sorte, por isso que eu digo, por que a criança não pode ajudar o pai e a mãe, né, no orçamento familiar logo em tenra idade? Eu comecei com 10 anos e eu não me arrependo. Se você está cansadinho aí, Marco Antônio, porque você também ajudou seu papai e muito. Ajudei, eu tenho certeza. Lógico que ajudei. Ou eu estou errado? Eu te conheço desde criança. Ajudei. Da mesma sorte, eu também comecei com tenra idade, né, varrendo, fazendo, lógico, um serviço que fosse suportado pela minha pessoa e por uma carga horária que também fosse, né, que sem exageros. E da mesma sorte você, que ajudou seu pai, sua mãe, ajudou, e assim centenas e milhares de outros que estão me assistindo. Né? E você virou bandido, Marco Antônio? Né? Tomou tapinha na bundinha do papai e da mamãe, Marco Antônio? Tomou sim. Eu tomei surra de fio de ferro, tomei de vara de marmelo e tô aí, ó, graças a Deus, né? O meu vício é o meu cigarrinho e mais nada. Vê se eu sou bandido, meu filho é bandido, vê o que acontece. Não tem nada disso. E da mesma sorte, infelizmente, é muito branda a lei. Né? Porque alguns cometem excessos, todos pagam. Essa é que é a grande verdade. Né? Então, não pode dar tapinha na bundinha do neném nem na mãozinha dele porque ele tá fazendo alguma coisa. É porque alguns idiotas se excederam, né, e acabaram ganhando, e a mídia aqui é o que faz tudo, infelizmente, caiu na Globo, naquela época principalmente, agora não, agora a Globo tá bem, né, tá bem lá embaixo.
né? Mas caía na Globo naquela época, o deputado, para fazer uma média, fazia uma lei, só que acabou prejudicando e ferrando a vida de todo mundo. Essa que é a grande verdade. Então, seu filho hoje, se ele quer ajudar a senhora, não pode, né? Se a senhora botar o seu filho para trabalhar, capaz da senhora ser presa, não é verdade? O seu filho, além de não poder trabalhar, também não tem política pública, porque na maioria dos governantes são incompetentes, né? Eles são incompetentes, né? Com lei ou sem lei, eles são incompetentes. Então, o que acontece? Chega lá o bandidinho, aí, meu filho, dinheirinho, né? Camisetinha, tênis da hora. O seu filho cresce o olho, já que ele não pode conseguir isso honestamente, aí a senhora sabe aonde é que ele vai parar, não é verdade? O senhor também sabe onde é que ele vai parar. Infelizmente, é isso aí. Eles são cooptados pela marginalidade que cresce a cada dia, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, mas, Tuca, já tem dados... Ou seja, daria uma boa discussão, né? Você tem dados específicos. Você só tem mais 2 minutos, tá, Margarida? Então, vamos lá. Por que hoje o desemprego acima de 40 anos é muito alto? Porque já foi mostrado, porque se você começa a empregar os jovens muito cedo, eu trabalhei, você também, você começa a tirar um emprego de uma pessoa adulta. E muitos desses exploradores, sim, muitos exploradores colocam uma pessoa para trabalhar e não gera, porque muitos não são registrados, não são acompanhados. Por isso que é necessário o jovem estudar. Não vou dizer que o jovem não tem que trabalhar, mas a lei permite trabalhar com os 14 anos. Já 14 anos já pode ser um jovem aprendiz. O jovem aprendiz já pode. Só que ele vai ter que ter um momento de trabalho e estudo. O que aconteceu muitas vezes com muitos amigos nossos, ou ele trabalhava o dia todo e não conseguia estudar. Então a lei fala o seguinte hoje, você pode trabalhar. Eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, mas hoje a lei permite. A lei te permite hoje não é e aí hoje, favorece não. isso. Não é hoje não, isso aí é 30 anos atrás. Mas a lei favorece isso que você hoje. Então, para você poder ter o jovem aprendiz, o jovem tem que estar matriculado na escola. É uma situação que é hoje necessária. só matriculam na escola que é para receber a carteirinha não é bem assim. Como é que é? Do Bolsa Vale Tudo. Não é bem assim. Mas é verdade, a gente sabe que é. A gente sabe que infelizmente é isso, virou comércio. Né? Hoje, né, a família mais carente, ela faz, vamos fazer filhinho, que fazendo filhinho, nós garante bolsa gás, bolsa alimentação, bolsa isso, bolsa aquilo outro. O valor irrisório é R$225. Lógico que isso não é para todos, né? Tem muita gente que realmente passa necessidade e é por ignorância, ou seja, não participa de nenhum controle de natalidade, não faz planejamento familiar. Muitos são, isso é verdade, muita gente ainda é ignorante de verdade. Mas a outra, em boa parte hoje, que olha, aprendeu rapidinho, né? A cada ano faz um filhinho que é para garantir mais uma parcelinha lá no como é que é? O Bolsa Família? O Bolsa Família. O Bolsa Família, que já está embutido. Vale gás, gasolina, né? Não é bem assim. Cigarro, cerveja. Porque tem gente que troca isso aí por cigarro e cerveja e o comércio aceita. Então, que é pior, né? Então, já que eu tenho meus segundos... O que acontece é o seguinte, eu em 1999 peguei crianças com paralisia infantil, sabe por quê? Porque infelizmente as mães não deram as gotinhas necessárias para a paralisia infantil, que hoje que é uma coisa que já fundamental. Tá. Então, como é que o Estado conseguiu controlar isso para que as crianças estivessem na escola e tomassem medicações? Através de um regulador. Esse regulador, qual foi? Foi a transferência de renda, que seria, nesse caso, o Bolsa Família. Hoje, para a família receber o Bolsa Família, se ela tem 1 ou 6 filhos, o valor é o mesmo. Não é que cada filho que tem é aumentando o valor, não. O valor hoje está em R$225, ele vai, se você tiver 2 ou 3 filhos, ele não aumenta isso. Eu falo com base, você pode até pesquisar, que eu estou te falando, o máximo é R$225. Ele não vai aumentando conforme, você tem 10 filhos, vai para 2.000. Não, só é R$225, é o valor máximo que uma família pode receber, que é muito irrisório. Para você ter 10 filhos, não adianta nada. Isso, Bolsa Família. E o que acontece? O Bolsa Família, ele atende a base que foi juntado, o Vale Gás, né, a questão da Bolsa Escola, e ele foi regularizado. Quando aconteceu isso, muitas crianças que não eram medicadas, muitas crianças que não estavam na escola, hoje estão. Porque se por acaso a criança não estiver na escola, é avisado o Conselho Tutelar, que é a qual
ele não está na escola, essa família não recebe Bolsa Família, ele é um regulador. E fora também é o seguinte, se a criança não tomar as medicações, ele deixa de receber o Bolsa Família e é comunicado ao Conselho Tutelar. Muitas crianças hoje têm a sua saúde hoje estabelecida por causa desse regulador, que é o Conselho Tutelar, juntamente com o Bolsa Família. Ou seja, pagamos para que a nossa população tenha saúde. É isso, né? Mas a partir do momento você tem um Brasil desproporcional. Desproporcional. Precisa, eu estou aqui, eu estou exagerando um pouco, mas faz parte do meu da minha personalidade. Ô Marco Antônio, para finalizar, só complementando aí, nosso tempo acabou, 2 minutos aí para suas considerações finais. Então, primeiro que agradecer, né, mais a oportunidade de estar vindo aqui conversar contigo. Eu acho que para nós, né, da área da criança e adolescente, nós atuamos hoje com afinco que essa lei consiga ser cada vez mais eficaz. Hoje à noite teremos também às 19 horas uma live. Nessa live nós faremos um bate-papo juntamente com o promotor Dr. Gustavo, juntamente com a doutora Maria Isabel Calil, para falar sobre os avanços e desafios do Estatuto da Criança e Adolescente. Convidamos a todos a poder participar. E também dizemos que mais... Bota aí o cartaz aí da live aí, É que o programa vai entrar depois da live, mas sim, é só para registrar aí, ó. Doutora Maria Isabel, é Calil. Isso? Calil? Ela é coordenadora, do mesmo... Stamato. Você conhece o marido dela, o Stamato, o doutor Stamato. Então é isso que eu estou vendo. Ele é falecido, o doutor Stamato. Sim, o sobrenome não me... Então, ela é doutora em psicologia. Aquele senhor ali do meio é meu amigo ali, eu conheço ele desde a infância, ele é Marco Antônio Magalhães. Você por acaso, né? Eu sou mediador, né? Os palestrantes é o doutor Gustavo e a Maria Isabel Calil, que ela é coordenadora do curso de mestrado da Psicologia da Unisantos, e também ela é doutora em Psicologia também. Então hoje a gente vai fazer uma discussão sobre os avanços e desafios, né, do Estatuto da Criança e Adolescente. E também estou que agradecer porque o nosso ditado de chamamento público, né, de 1,5 milhão, que vai sair agora, mais alguns dias já vai ser editado, isso provém do Estatuto da Criança e Adolescente. Se nós não tivéssemos um estatuto, as leis não passariam recursos para a gente e a gente não conseguiria atender, vamos atender, graças a Deus, umas dezenas de crianças no Guarujá através dessa lei que tanto a gente defende. Tá certo. Não, tá certo. Alguns defendem, outros criticam. Democracia é isso, gente. Né? Não é, o Tucaju não tá 100% certo. Normalmente 99,9%, mas não tá 100% certo, tá em todos os momentos. Tô brincando. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Mas 99,9% das vezes eu tô certo. Então. Tá certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a democracia é isso, gente. A minha ideia ela não pode se sobrepor à sua, né, os seus pensamentos. O que a gente fala aqui é para você refletir. Né, se você acha que o Tuquinha está certo, ótimo. Se você acha que o Marco Antônio está certo, ótimo. Isso é democracia. Sim, né, isso sempre mantendo aqui o diálogo. O diálogo é sempre fundamental. E eu aproveito aqui para falar aqui do Empório da Ilha. O meu amigo Fioroto está lá, o Empório da Ilha está ali no posto Ipiranga ali da Avenida dos Caiçaras, cortes especiais, chegam umas picanhas maravilhosas, e agora já tem mesinha lá fora, agora já voltou, né? Aí os caras lá tomando o chopinho deles lá, né? Aquela cerveja importada, tem um monte lá, são vários tipos de cerveja, enfim, né? E cortes especiais para você fazer o seu churrasco, tudo que você precisar, você encontra aqui no Empório da Ilha do Dr. Fioroto, o doutor das carnes, esse é o cara, né? Laboratório Itapema, meu amigo Celso Euclides, continua lá, Tru da Saúde também, da mesma forma, mantendo os protocolos de saúde, chega, né? Eles coletam aí os seus exames, principalmente para o Covid, né? Com a maior segurança possível para você. Só ligar, marca a hora, vai lá, eles fazem a coletinha, tá certo? A OCM Contabilidade, né? E também o Empório Alminar, a cozinha árabe de primeira qualidade, que é um quibe, que é uma esfirra, né? Que é uma kafta, enfim, cozinha árabe, né? Você pode pedir aqui para minha amiga a Fabiana, né? A Fabi e também a Célia, né? Aqui do Alminara. Rápido intervalo e já retorno. O programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de...
Guarujá, que tal você fazer sua refeição em um lugar tranquilo, agradável e familiar? Restaurante Bambuzal, onde você encontra comida caseira de verdade, deliciosa, com buffet variado todos os dias, mais de 18 tipos de pratos quentes, além de uma grande variedade de saladas. E nos feriados e finais de semana, a sofisticação do salmão frio recheado, juntamente com sua tradicional feijoada. E ainda pratos deliciosos que vai te surpreender. Experimente! Rua Cavaleiro na Mijafé 145, Praia de Pitangueiras. Telefone 3387-2853. Restaurante Bambuzal, desde 1976. Tradição e qualidade ao seu paladar. Quer assistir os clássicos exibidos pela ISTV onde e quando quiser? Assine agora ISTV Play, o maior acervo de filmes e séries que marcaram época. Acesse istvplay.com.br e assine agora. O primeiro mês é grátis. Opa, de volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui para sua ISTV, todo dia, 8 horas da noite, aqui na ISTV. Um prazer ter você acompanhando o nosso programa. Lembrando que também estamos aqui na TV Guarujá, para quem é assinante aqui do Guarujá e de Vicente Carvalho, né, sempre às 10 horas da noite, com reprises no dia seguinte, ao meio-dia. Eu tenho o prazer de receber aqui no segundo bloco do nosso programa, como já havia anunciado, é o promotor da Justiça da Infância e da Juventude de Guarujá, o doutor Gustavo Roberto Costa. Está aqui conosco hoje, é nosso convidado neste segundo bloco. Vamos bater um papo aí com o doutor Gustavo Roberto Costa, ele que nos representa, né? Ele que é o promotor da Infância e da Juventude, aproveitando aí o que o Marco Antônio falou no primeiro bloco, todas essas comemorações aí, né, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e vamos conversar com o nosso digno promotor de justiça aqui, promotor aqui da cidade, né, do Guarujá. Gente, eu quero aproveitar e lembrar aqui dos nossos apoiadores. Olha, vou falar aqui da nossa Rei do Trigo, meu amigo Vitor, seu Maneco, a Dona Isilda, pessoal bacana aqui do Rei do Trigo. É época de pandemia, sabe como é que é, né? Já estamos abertos aí, né? A nossa área de alimentação, seguindo todos aí os protocolos, né, de segurança. Pode voltar a frequentar normalmente aí a nossa praça de alimentação, respeitando todos os protocolos, né, gente? E o nosso delivery continua funcionando, né, com força total. É só ligar, aparecendo para você aí na sua telinha, né, o nosso cardápio, enfim, tudo isso aqui no Rei do Trigo. Quero lembrar também da Dracar Moda Masculina, aquela que veste os homens elegantes e também os gigantes da nossa cidade. Então, para todos os tamanhos, todos os gostos, aproveite aí a coleção Outono e Inverno. Você já sabe que chegou aí na Dracar e a queima, né, da primavera-verão, né? Com o Covid, o Mário tá lá, Tuca, tô liquidando, né? Dando não, mas está liquidando, né, o seu estoque. Aproveita, são ofertas sensacionais, aquele terno maravilhoso, blazer, aquela camisa social, o moletom que você precisa, tudo para o homem, da cabeça aos pés, você encontra aqui na Dracar Moda Masculina, na Amazonas, em frente ao Cris Shopping, na Galeria Primari. Faltou alguém aí, meu amigo? Faltou ninguém não, né? Aí o Tahiti Restaurante, claro, vou falar aqui meu amigo Jairo Nobre, né? E também a nossa chefe Maria diz, gente, é sensacional, né? Fala sério. Aí você descobre, né, verdadeiramente o Tahiti agora através do seu delivery, né? Faça o seu pedido, são pratos assim realmente maravilhosos, com a assinatura da chefe Maria Dias. E olha, um preço justo, campeão, tá aí aparecendo para você aí, né, o telefone do delivery do Tahiti. Eu recomendo. E também já retomaram as suas atividades, também seguindo todos os protocolos de segurança, tá bom? Bom, deixa eu cumprimentar o doutor Gustavo Roberto Costa. Doutor, para a gente é um prazer, né, receber o senhor aqui, nosso digno promotor de justiça da infância e da juventude aqui de Guarujá. Bom dia, Tuca. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para conversar um pouco sobre a questão dos direitos da criança e do adolescente. Bom, doutor, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais foram os avanços, né, o que o senhor poderia destacar, né, desse Estatuto? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo aniversário de 30 anos, foi um marco, uma mudança de paradigma nos direitos da infância e da adolescência no Brasil. Veio logo depois da promulgação da Constituição Federal, de 1988, Constituição essa que expressamente
disse que a criança e o adolescente são objeto de proteção integral e que deveriam ter uma atenção toda especial do Estado, da sociedade e da família, né? Então, para isso, políticas públicas deveriam ser pensadas no sentido de promover o direito das crianças e dos adolescentes, que são a base da sociedade, são o futuro e que devem, em razão disso, ter toda a atenção aí de todo o corpo social. Então, os avanços, eles são muito significativos, principalmente no sentido de que a criança e o adolescente passaram a ser sujeitos de direitos e não só mais objetos de tutela, como era no Código de Menores. O Código de Menores ele previa ali uma situação irregular a ser regularizada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vem e diz não, a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, devem ter os seus direitos respeitados, observados e implementados. Exatamente. Agora, doutor, e quanto ao nosso conselho aqui da cidade de Guarujá, de que maneira que ele está atuando? Lógico que é sob a sua batuta, evidentemente, o senhor está aí sempre fiscalizando a atuação dos nossos conselheiros, né? O que nós temos à disposição da população e principalmente dos nossos jovens e adolescentes aqui da cidade? Então, o Conselho Tutelar, ele foi previsto pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como um órgão colegiado eleito pela população para observar, fiscalizar e ajudar também na implementação de políticas públicas que fossem responsáveis pela proteção da criança e do adolescente. Então foi uma forma que o legislador pensou de que a população fosse representada numa instância deliberativa de proteção aos seus direitos, sejam eles na questão da educação, da saúde, da segurança alimentar e tudo mais, conselheiros eleitos pela população que representassem o seu bairro, a sua associação e o seu entorno, para que junto ao poder público, junto ao Ministério Público, junto ao Poder Judiciário e também junto ao município, pudesse cobrar que o poder público e a sociedade implementasse esses direitos, com a garantia, com a prerrogativa de serem pessoas eleitas com o voto e por isso fossem independentes de qualquer grupo político momentâneo que esteja ali no poder naquele momento. Está bem representado o nosso conselho aqui na cidade, na sua opinião? Sim, está bem representado na medida que foram eleitos, receberam o voto da população. E, nesse sentido, estamos bem representados, já que tiveram a maioria dos votos. Agora, doutor, muita gente aí não sabe. E o que o senhor faz? Né? A gente sabe que o promotor é sempre bravo, né? O promotor bota quente, né? Colocando aí bem no popular, né? E qual é a sua atuação, efetivamente, como promotor, né, da infância e da juventude aqui na cidade? Por exemplo, nós tivemos aí uma catástrofe, né, natural, de ordem natural, evidentemente, o Morro do Macaco Molhado, enfim, o deslizamento de terra ali, na barreira do João Guarda. A gente sabe que muitas crianças, né, acabaram perdendo aí seus pais, muitas crianças acabaram por passar por traumas, né, que eu não digo que serão irreparáveis, mas terão que ter um cuidado, um acompanhamento, né? De que maneira a sua promotoria entra, acompanha isso? Como é que funciona isso? Como é que funciona a sua atuação como promotor e da sua equipe, doutor? Sim, nós temos a obrigação legal de acompanhar todos esses acontecimentos que envolvam direitos da criança e do adolescente. Por exemplo, essa questão dos deslizamentos que houve aí no município, ali é um direito das famílias e, consequentemente, das crianças, de ter uma moradia digna, de ter um local que a proteja quando ela está no seu lar, né? Havendo ali moradias em locais de risco, há ali flagrantemente uma violação aos seus direitos, vários de seus direitos, dentre eles da moradia, do saneamento básico, etc.
Nós atuamos recebendo notícias, informações de violação aos direitos da criança e do adolescente, atuamos na área protetiva, que envolve acolhimento institucional de crianças vítimas de violência, vítimas de abuso, atuamos nas questões de risco, em que há risco à integridade física e psicológica da criança e do adolescente. Trabalhamos com a parte da adoção, trabalhamos também na área da educação, temos um leque bem grande de atribuições, tanto na área protetiva quanto na área infracional. Também acompanhamos os processos relativos a atos infracionais que são praticados por menores de 18 anos. Então a promotoria está aberta tanto ao Conselho Tutelar como ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, a todos os órgãos da administração pública e a toda a sociedade que tenham conhecimento de qualquer tipo de violação a direitos que são praticados contra as crianças e os adolescentes do município. Recebemos essas informações, essas denúncias e passamos a acompanhar, seja cobrando do poder público medidas, seja indicando, recomendando às vezes qual é a medida que nós entendemos mais adequada para a reparação daquela violação. Ah, certo. E a estrutura aqui na cidade? Eu sei que o senhor tem aí à sua disposição aí a Casa do Menor, nós temos algumas instituições que recebem as crianças em estado de vulnerabilidade, então Casa do Menor para diversas faixas etárias, tá, gente? Porque uma criança de 0 a 5 fica num estabelecimento, enfim, eu não sei nem se é isso, mas são várias as faixas etárias, não se mistura, né? Um bebezinho com um adolescente, por exemplo, isso não se mistura. Então, por exemplo, acho que a Casa do Menor, acho que uma das instituições mais tradicionais aqui da cidade, uma das primeiras, inclusive, contou com o apoio aí de algumas instituições aí, de alguns organismos aí, sociais, né? No caso aí, Lions, enfim, Rotary, né? E alguns empresários que ajudaram a construir e talvez, eu não sei nem se ainda acontece isso, ajudam a manter essas instituições funcionando. Como é que está isso aí? O poder público municipal ajuda de verdade as casas de acolhimento, enfim? Porque quando a gente pensa numa criança em estado de vulnerabilidade, a gente quer saber o seguinte: quem é que vai receber essa criança? Né? Nos Estados Unidos a gente tem muitos cuidadores, né? Eles já encaminham direto para a casa de cuidadores para evitar até esse ambiente de orfanatos ou casas como esse tipo, mas não é o caso do Brasil, não, né? Não é a nossa realidade. Como é que está isso aí, doutor? Qual é o acompanhamento que o senhor faz, né, do trabalho e do atendimento que é prestado a essas crianças nessas casas? Bom, nós temos à nossa disposição 5 casas de acolhimento, uma casa de passagem, que é aquela que recebe aquele menor na primeira entrada que ela tem junto à administração pública. Há uma situação de risco identificada pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar nos comunica o Poder Judiciário, encaminha, se o Judiciário assim determinar, encaminha esse menor para a casa de passagem e após destina esse menor para alguma das outras nossas casas de acolhimento efetivamente, que são a Casa do Menor, que você lembrou bem, o Alma, que é aqui em Vicente Carvalho, temos o Lar Manaim, na Enseada, e a Casa de Acolhimento 1, que é no Guaiúba, que é mantida pelo município. Então, nós procuramos ali dividir... A estrutura é boa? É suficiente? As estruturas são boas. Para a nossa população de 300 mil pessoas? Sim, nós temos uma boa estrutura, bons profissionais, profissionais realmente engajados na promoção dos direitos desses menores que estão acolhidos, menores que ficam acolhidos nas nossas casas, têm saído com empregos garantidos, com a escola concluída. Claro, tem casos e casos mais complicados e casos menos complicados. Mas, no modo geral, eu penso que o trabalho está sendo muito bem feito. Agora, de qualquer forma, o acolhimento institucional, ele é a última medida que deve ser adotada por nós, do Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Todas as medidas possíveis e necessárias para manter a criança na sua família de origem devem ser feitas tanto por nós quanto pelo município. Por quê? Porque a retirada de uma criança de sua família é um ato de violência.
contra a própria criança. Às vezes ela sofre uma violência tão grande da sua família que é melhor mesmo cometer essa violência de encaminhá-la para uma casa de acolhimento. Mas se há possibilidades de manter a criança naquela família, deve ser feito assim. A própria lei diz, o próprio ECA diz que condições financeiras desfavoráveis não são motivo suficiente para o acolhimento de uma criança ou de um adolescente, que ele deve ter todo o apoio do poder público, seja do município, seja do Estado, seja por nós, do Ministério Público, seja do Conselho Tutelar, para que essa família tenha condições de ficar com o seu filho ou sua filha e tenha um acompanhamento a fim de garantir o direito, que é um direito, da convivência familiar e comunitária desse menor. Tá certo. E quanto, por exemplo, a rede aí que nós temos, uma rede municipal, né, que hoje está sendo, acredito eu que esteja até sobrecarregada diante da situação econômica e financeira do país, enfim, né, nós temos aí uma rede de creches, né, que também deve estar aí sob a sua supervisão, ou seja, o senhor deve estar de olho em tudo que acontece. Né? Falou em criança e adolescente, né? O doutor Gustavo Roberto da Costa, que é o nosso promotor de justiça da infância e da juventude aqui do Guarujá, está de olho, né? Tem que estar, né? Não tem jeito. E a gente fala e a gente ouve aí, o doutor, existe uma pressão por parte do Ministério Público aqui da cidade para ampliação de vagas, enfim, né, para acolher essas crianças, ou seja, tem muita mamãe hoje que o trabalho dela é fundamental, né, para a constituição da renda, que garanta dignidade à família, né, e ela precisa trabalhar. E com quem que vai deixar essa criança? Normalmente, as creches se fazem valer das creches, mas as vagas não são suficientes para todos. De que maneira o Ministério Público está atuando junto ao Poder Público Municipal para resolver esse problema? Isso que você falou está perfeito. As famílias precisam de creches para deixar os seus filhos, principalmente aqueles que são menores de 5 anos, para que possam trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa, né? Há já uma conversa do município com o Ministério Público já há muitos anos, inclusive que foi iniciada com o Dr. Osmair, que foi o promotor da infância e juventude durante muitos anos, e o município se comprometeu a aumentar o número de vagas de forma gradual, de forma anual, aumentar a proporção de vagas, aumentar a porcentagem de vagas para crianças necessitadas, acompanha o número das crianças por uma lista que é mantida no sítio eletrônico da prefeitura, que pode ser acessada por qualquer pessoa. Ali nós temos o número de crianças que necessitam da vaga e temos a criação de vagas que é acompanhada por nós anualmente. E a cada ano que passa, tem de fato aumentado o número de vagas para as crianças aqui no município. Ainda é insuficiente, porque a defasagem é muito grande, mas nós temos trabalhado no sentido de conseguir aumentar esse número de vagas. O município tem, nesse sentido, correspondido aos nossos pedidos, que foi um acordo feito lá atrás com o Dr. Osmair, com o Ministério Público, representado pelo Dr. Osmair. Então, nós temos acompanhado, ainda precisa evoluir bastante essa questão, mas temos aí, na medida do possível, conseguido dar vagas em creche para um número muito grande de famílias. Tá certo. Bom, eu vou deixar o espaço aberto aí para suas considerações finais. Quero agradecer a presença do Dr. Gustavo Roberto Costa, nosso digno promotor de justiça da infância e da juventude de Guarujá. Transmito um abraço pro corintiano lá, o doutor Osmair, né? Ele é corintiano, doutor Osmair. O senhor também é corintiano, doutor? Não? São Paulino. São Paulino? Ninguém é perfeito, né? Doutor, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, né? E a gente deseja aí todo sucesso. E é o que eu sempre digo, gente, se vocês precisarem de socorro, não adianta. É Ministério Público, porque eles são os caras, tá? Eles é que botam a coisa realmente para funcionar, ou seja, fazer com que as leis que foram criadas sejam cumpridas. Essa que é a grande... Eu não vou entrar aqui em detalhes. Tuquinha, você não vai perguntar o que você perguntou para o Marco Antônio? Não vou, porque primeiro que a justiça está aí para se fazer cumprir, né? Ou seja, interpretar a lei e fazer com que ela seja cumprida. E os seus direitos sejam preservados. E os seus deveres também. Não esquece que você também tem dever. Não é só direito, não. O pessoal acha que eu estou cheio de direito. E o dever? Não tem nenhum? Tem bastante dever e você também tem que cumprir. Os seus
seus deveres, mas o Ministério Público está aí para garantir também, né, todos os seus direitos. E fazem valer. Graças a Deus ainda temos o Ministério Público como um porto de esperança, de salvação, né, e que realmente escuta a população e faz a coisa acontecer, ou seja, faz com que os nossos direitos realmente valham alguma coisa. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado, agradecendo ao senhor, estou agradecendo a todo o Ministério Público, não só da cidade do Guarujá, porque o nosso programa é regional, né, então é do litoral norte, do litoral sul, tá, de todas as comarcas. Muito obrigado pela atuação de vocês. E olha, façam valer a nossa confiança, porque nós confiamos no Ministério Público. O povo brasileiro, o povo de São Paulo, confia no Ministério Público. Acho que é uma das instituições com mais alto grau de confiabilidade, né, por parte da nossa população. Então, muito obrigado pela atuação de vocês e muito obrigado, por tudo que tem feito pela nossa população, doutor. Muito obrigado, Tuca. Fico à disposição. Tá certo. E olha, assim eu coloco um ponto final em mais essa edição. A todos, obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.